pessoal, eu sou Luli Laje, esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte, como vídeos no YouTube e áudio nas várias plataformas de podcast. Sejam muito bem-vindos à nossa série sobre as mulheres do surrealismo. Hoje vamos falar de uma francesa que é ali aquele paizinho onde as artes fervilhavam, essa transição dos séculos. A moto passa bem na hora da gravação, é impressionante. Nessa transição dos séculos 19 e 20, Valentine Hugo. Nascida Valentine Gross em 16 de março de 1887, 16 de março é aniversário de uma amiga muito querida minha, a Nana, diga-se de passagem. Então eu já adorei a Valentine pelo aniversário. Ela era filha única de um casal que apoiava bastante a produção artística. O pai dela, inclusive, era artista. Só que ele morreu quando ela era bem jovem, assim, ela tinha 16 anos. E aí a mãe dela passou a criá-la sozinha a partir disso. E aí a Valentine começou a estudar desenho, chegou a fazer alguns desenhos muito elogiados nesse final da adolescência, até ingressar na Escola de Belas Artes lá em Paris, que é onde ela morava. Isso foi em 1907, quando ela tinha 20 anos, e ela ficou uns 3 anos na Escola de Belas Artes. Com isso, ela começou a conhecer outros artistas ali daquele momento, ficar amiga de uma galera aqui, outra ali. Esses artistas são esses grandes da época que a gente está acostumado a ouvir falar: Proust, o Picasso e o Cocteau, por exemplo, que era um grande amigo e colega de trabalho da Valentine. Foi essa conexão com Jean Cocteau que fez com que ela chegasse ao Ballet Russo de Paris, para o qual ela produziu muitos desenhos e até gravuras e pinturas por muito tempo. Inclusive, a Valentine chegou a fazer maquetes, chegou a produzir figurinos, né, também. Ela tem o teatro, a arte para teatro, como parte forte da vida dela, não somente nesse início da vida adulta, mas depois por muito tempo, inclusive com essa ligação dela ao Cocteau, e foi essa ligação que levou ela a ser uma das artistas que estava ali junto com um grupo de músicos chamado Grupo dos Seis, que tem alguns escritores, tem algumas outras artistas mulheres também que fizeram parte desse grupo. Foi o Cocteau também que em 1917 apresentou para o seu xará Jean Hugo. E esse sobrenome não é estranho, né? Ele era bisneto do escritor Victor Hugo, autor do Corcunda de Notre Dame, de Os Miseráveis, de dramas que fazem a gente sofrer tanto na literatura quanto nas suas adaptações para o cinema. Então ela e o Jean Hugo se casaram em 1919, quando ela tinha 32 anos. Eles trabalharam em vários projetos juntos, inclusive até no teatro mesmo, produzindo juntos. Ele era pintor e tudo. Então esse casamento ele não foi muito longo, mas ele foi de uma certa parceria, assim. Eis que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que nós tivemos nascendo ali em Paris? O movimento surrealista. A Valentine, ela já conhecia o André Breton, que é o autor do Manifesto Surrealista, e o Paul Eluard. E os três viraram meio que um triozinho, assim. Nessa época o casamento dela já estava no fim. Ela tinha se separado do marido dela já, mas não tinha divorciado oficialmente. E ela era a motorista do trio, muitas vezes do grupo mesmo de surrealistas, porque ela tinha um carro, então ela viajava com eles, produzia com eles, não só com os dois, mas com aquela galera toda que a gente já viu nos outros episódios. Você vai continuar vendo Dali, do Champ Murray, que tinham vindo do dadaísmo, o Mark Ernst. Era aquele grupinho de sempre ali dos surrealistas mesmo. A Valentine fez parte disso. E aí, quando o casamento dela estava caminhando para o divórcio, já tinha se separado, mas estava começando a ensaiar o divórcio, ela já tinha tido um caso com o Eluard, mas ela também começou nesse momento a se relacionar com o
próprio André Breton. E eles ficaram juntos por 2 anos. Uma manifestação artística do surrealismo da qual a Valentini fez parte com muita força foram os Cadavre Exis, que em inglês se chama Exquisite Corpse, em português, numa tradução que a gente usa aqui, são os cadáveres requintados, que é uma idealização assim do André Breton, que é que nem aquilo que a gente fazia na escola, que uma pessoa escrevia uma frase, aí a outra pessoa continuava essa frase, aí a próxima pessoa só podia ler a última e continuava, e aí todo mundo, um continuava o texto do outro. Isso e chegando também nas artes plásticas. Então muitas vezes era um corpo assim, e uma pessoa desenhava a cabeça, a outra vinha com o tronco, a outra vinha aqui embaixo, até a outra vinha com as pernas. Eles faziam essa coisa meio cadavérica ali. E a Valentini adicionou uma característica muito marcante desses cadáveres requintados, que foi a ideia de usar o papel preto e a guache por cima. Então dava um efeito, um ilusionismo assim muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas na época, né? Aquele desenho com cores vibrantes sobre o preto. Então é uma coisa muito marcante desse período, muito marcante desses exquisite corpses, e também muito marcante da arte dela. Ela fez parte de vários e com vários artistas. E eis que em 1932, agora já divorciada oficialmente, ela teve uma briga grande com o André Breton, briga física mesmo, que resultou no final do relacionamento deles e também numa tentativa de suicídio da parte dela. Porém, ela acabou se desesperando, se arrependendo e chamou o Éluard, que foi lá e conseguiu salvar ela. Depois ela e o Breton chegaram a brigar fisicamente de novo. Ela chegou a bater nele, inclusive, numa discussão, assim. Foi um final de relacionamento muito violento por parte dos dois. E por mais que ela tivesse continuado a frequentar o ambiente dos surrealistas, o grupo dos artistas surrealistas durante algum tempo, aconteceu com ela aquilo que acontece quando você termina um namoro com o líder do grupinho, né, gente? Ela foi apagada pelo André Breton. Ele publicou um livro falando dos pintores surrealistas e sequer mencionou o nome da Valentini nesse livro. Mesmo depois que ela se afastou do grupo, ela continuou trabalhando. Ela chegou a expor até na América, assim, em Nova York, por exemplo. Chegou a participar de exposição sobre mulheres artistas. Ela tem uma pintura que ela fez do Picasso, que ela demorou muitos anos para terminar. Voltou a pintar para teatros, né, para balé e tudo, mas o final da vida dela foi bem recluso, e quando ela foi chegando mais para o final mesmo, depois da década de 1960, ela foi ficando também sem dinheiro. Ela vendeu algumas das suas obras valiosas e tudo, das artes que ela tinha, e aí, ironicamente, o apartamento dela ficava perto da Praça Victor Hugo, lá em Paris. Veja as ironias da vida. Então, o final da vida dela foi esse, que foi o final de muitas das artistas que a gente já estudou aqui no Vênus em Arte. Até que ela morreu em 1968, no dia 16 de março. Aniversário dela de 81 anos. Isso aconteceu com a Valentini, é um retrato do que acontecia com mulheres artistas e cientistas e mulheres na história que não ficavam presas ao que se esperava delas, né, da dona de casa e tudo, e até mesmo o que acontece hoje, se duvidar. Se a gente pensar ao contrário, se fosse a Valentini, a grande fundadora do surrealismo, primeiro que ela nunca receberia esse crédito, e ainda que recebesse, será que o André Breton teria sido apagado que nem ela? Não temos a resposta, mas temos que sempre fazer a pergunta. Vamos então mostrar aqui 5 obras de autoria
e com, né, participação da Valentine Hugo. Nós vamos começar com as obras dela de antes, assim, um pouco de teatro e tudo, antes da entrada no surrealismo, para fazer uma coisa meio cronológica e conseguir entender em que ponto que ela pode ser um exemplo do surrealismo. O objetivo é sempre esse. Então, a gente vai começar com um pastel de cerca de 1913, chamado Retrato de Isadora Duncan. Nessa época, ela já estava formada na Escola de Belas Artes e trabalhando, como já dito, nesse rolê do balé russo lá em Paris. Então é uma obra que é um retrato, inclusive, de uma dançarina. Ela tá aí com as mãozinhas assim meio arqueadas, a perninha pra frente, num movimento meio de dança, o vestido esvoaçante e o rosto em branco, assim. Não tem nariz, não tem boca, não tem nada. Só dá pra ver que ela tá com a cabecinha inclinada pro lado. É um desenho muito delicado, assim, muito bonitinho, com uma assinatura das iniciais dela, no caso ainda era o VG, né? Também temos do mesmo ano lápis de desenho, que é uma mistura de uns pedaços de partitura com desenhos de dança. Esses desenhos de dança já são bem diferentes, eles já são feitos de uns rabiscos, o corpo não é tão perfeitinho, é bem embaralhado, assim, é até assim, apesar de nem existir surrealismo aí, o primeiro manifesto foi publicado mais de 10 anos depois, mas essa dançarina que ela retrata, dançando inclusive Tchaikovsky, tem escrito lá em cima, já tem a bonequinha já tem essa coisa meio surreal, assim. Ela já tem uns rabisquinhos, já tem um corpo mais esquisitinho. É bem interessante ver como esse desenho de tanto tempo antes se conecta com o que foi o estilo dela muito depois. E aí a gente já entra na era surrealista dela. Porém, antes de falar dos cadáveres requintados, eu queria muito falar de um autorretrato chamado Sonho de 21 de dezembro de 1929, autorretrato, que foi feito em 1929. Esse desenho retrata o rosto dela, bem assim, em destaque, um rosto grandão, super sereno, com duas garras, parecendo que estão arranhando esse rosto. E meio que montado nele, parece que tem um monstrinho. Ele parece um pouco um gatinho, mas nem tanto assim, é meio que um monstrinho mesmo, que é muito fofo, mas parece ser o dono dessas garras estranhas. Parece um desenho a lápis, porque todo em preto e branco, né, grafite e tudo. E esse rosto dela tá refletido numa água que tá embaixo, onde tem um corpo feminino jogado, assim. Ele parece que tá sentado na água, ou de pé se for mais fundo, mas curvado, com a cabeça jogada na água. É quase a posição de uma pessoa que tá realmente jogada ali, né, o corpo como fica na água, mas ele não tá estirado. Ele tem uma firmeza. Então eu amo colocar outros retratos aqui, principalmente porque esse tem uma inscrição com nome, data e assinatura bem no canto superior. É um desenho muito bonito e ele é leve ao mesmo tempo que tem essa coisinha pesada em volta. Agora vamos falar de dois cadáveres requintados, né, gente? Porque é um grande destaque na obra dela. Primeiro um de 1929, que é da Valentine Hugo, da Greta Knudsen e do Tristan Tzara. É uma forma humanoide, então começa com a cabeça, que é um muro de tijolos com a lua atrás. E aí ela parece que tem uma gola assim felpuda sobre o tronco, que parece uma lâmpada, onde seria genital uma forma meio orgânica. Parece ter duas pessoas, dois animais ali dentro. Tem uns pelinhos assim que parecem cílios na lateral.
que termina nas pernas, né? Então essas pernas que estão encaixadas, né, calçando botas compridas marrons, mas parece que tá saindo de dentro da bota assim uma crina, talvez. Parece uma crina ou seria uma cachoeira? Muito difícil dizer, gente, isso é tudo muito surreal por aqui, mas saindo da bota. Essa imagem tem braços, os braços saem bem onde ficaria o ombro mesmo, debaixo dessa gola felpuda. E o braço direito, que é a esquerda da imagem, tá levantado, segurando uma coisa que parece um cigarro, talvez, e o outro tá com a mãozinha na cintura. Essa já é uma dessas obras que é em fundo preto, então ela dá um efeito muito legal. E tem um também de 1933, que é com as mesmas pessoas do anterior, porém já com o André Breton também. Então é um cadáver requintado feito por 4 pessoas e ele tem mais de uma figura, assim. A primeira é uma pessoa saltando sobre a outra, meio aquele jogo que a gente brincava na infância. Então é uma pessoa que tem uma cabeça meio de manete saltando sobre a outra, que também não dá pra ver do que ela é feita, sabe? A gente vê que tem um corpo esquisito ali, uma cabeça amarela, um corpo branco, as pernas assim esquisitonas, mas não dá pra ver direito esse corpo. Essas 2 pessoas estão em cima de um bigode de cabeça para baixo e uma boca virada de cabeça normal mesmo, com um batom vermelho. E logo ao lado tem essa segunda cena, que pode ser a mesma ou pode não ser. Parece meio que um corpo de sereia, que ele não tem cabeça, assim. O pescoço está agarrando uma cabeça que está caída na superfície, que seria a água. E esse corpo, ele sai de um sapato, como se fosse um gênio da lâmpada, assim. E essa água sai de um muro e debaixo disso tudo, gente, tem um divã. Ou seja, tem alguma explicação tudo isso? É óbvio que não. O objetivo é não ter. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer ou saber um pouco mais ou rever a história da Valentine Hugo, mesmo que, né, com todas essas partes tristes. Ainda assim, a gente tem que falar sempre dela e desse trabalho dela. Então, eu vejo vocês no próximo episódio, aqui no Vênus em Arte, em todas as plataformas em que esse conteúdo está disponível e também nas redes sociais. Minhas redes são todas Lulilage e a gente fala mais de arte por lá, principalmente sobre mulheres, mas não se restringindo a isso. Então, inclusive vamos falar sobre esses cadáveres requintados lá no Instagram. Então, se você tá aqui, corre lá que você vai gostar. Vejo vocês em breve, então. Tchau, tchau! Você pode apoiar o Vênus em Arte com valores a partir de R$5 por mês em catarse.me/Vênus em Arte. Muito obrigada às pessoas que já apoiam esse projeto.